Olá, galerinha, vamos a mais uma aula. Nossa primeira aula de geografia. Abordaremos o assunto de os recursos naturais. Os recursos naturais está sendo abordado também na disciplina de ciência. Então, alguns tópicos são um pouquinho semelhantes ao da disciplina de ciências também. Nós vimos que os recursos naturais são recursos extraídos da natureza para a sobrevivência de nós, seres humanos. O que são recursos naturais? Recursos naturais são elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres humanos. Esses elementos são úteis no dia a dia, fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano. Esses recursos podem ser divididos em renováveis e não renováveis. Então, como eu havia falado, esses recursos naturais são recursos que a nossa natureza nos oferece, que nós, seres humanos, nos apropriamos para realizar as nossas atividades diárias na sociedade, na economia, como uma medida de sobrevivência, e são classificados em renováveis e não renováveis. Os renováveis, como nós já havíamos visto, são aqueles que, mesmo utilizados diariamente, permanecem disponíveis para o consumo, caso haja o devido cuidado, como a água, as florestas, o solo, a luz solar, a energia solar, vento, vegetais, animais, madeira e etc. Então, esses recursos renováveis, se nós seres humanos utilizarmos com cuidado, eles sempre estarão disponíveis para nós na natureza para o nosso consumo. Mas sabemos que com o uso inadequado dos recursos renováveis, muitos podem ter dificuldade de serem repostos na natureza. Recursos não renováveis são aqueles que, após sua extração da natureza, não têm suas reservas recompostas. É o caso dos minerais, como o ferro, o alumínio, o petróleo e o cobre. Esses recursos renováveis, além das suas reservas não serem recompostas rapidamente, eles são recursos que, explorados, afetam muito o meio ambiente, causando muita devastação ao ambiente em que há a exploração desses recursos. Muitos desses recursos são utilizados para nossas atividades do dia a dia, como o petróleo aí na produção do diesel e da gasolina, do carvão também, dos minerais, do ouro, as pedras preciosas, são aí recursos que movimentam também aí a economia. Então, deve-se ter um devido cuidado aí com a utilização desses recursos não renováveis, por conta da sua reposição não ser imediata, igual a dos recursos renováveis. Quais recursos extraímos e utilizamos? Ainda que atualmente os seres humanos tenham mudado e com eles as necessidades da sociedade, nossa sobrevivência ainda está relacionada à apropriação da natureza. Nós vimos que desde o início da pré-história, nós, seres humanos, nos apropriamos aí da natureza para nossa sobrevivência ao ambiente em que estamos. Então, vamos lá. O extrativismo é a atividade mais antiga desenvolvida pela sociedade. Ele pode ser dividido em 3 tipos. Primeiro, extrativismo animal. Nós vimos que essa é uma prática desde a pré-história. Nós, seres humanos, já praticávamos essa prática aí do extrativismo animal, que era o quê? As atividades relacionadas à pesca ou à caça, por exemplo,
como as aqui da imagem abaixo. Extrativismo mineral. Retirada de minério para posterior transformação nas indústrias, como o petróleo ou o consumo imediato, para o consumo imediato, no caso da água mineral. O extrativismo mineral é um recurso que tem aí como princípio aí a exploração do ouro, das pedras preciosas e também da água mineral. Nós vimos que a prática de exploração dos recursos minerais causam grandes danos para a nossa natureza, porque há uma devastação total da área para a exploração desses recursos, né, que podem gerar na área desmatamento. Então, são recursos que também têm que ser utilizados com cuidado, porque podem se esgotar, como já aconteceu em muitas áreas de mineradora. Então, vamos lá. Extrativismo vegetal. Coleta de frutos, raízes e madeira para a fabricação de móveis, por exemplo. Também é possível retirar resinas e o látex de certas espécies de árvore que serão transformadas em cera e borracha. Então, o extrativismo vegetal baseia-se na coleta vai se basear na coleta de frutos, de raízes, de madeira. É uma prática que também movimenta a economia de forma geral, né? Nós temos a extração do buriti, do látex para a produção aí da borracha, do açaí, que é um fruto típico da nossa região. Além disso, há o uso do recurso energético e recursos hídricos. A água é utilizada, como nós já vimos, de várias formas para gerar energia para nossas atividades diárias, tomar banho, escovar o dente, cozinhar os alimentos, lavar os alimentos, lavar nossas roupas, enfim, várias utilidades. Entre elas, para a geração de energia nas hidrelétricas, para o consumo e nas atividades econômicas, como na agropecuária e na indústria. Quanto aos recursos energéticos, além da água, fazem parte desse grupo o carvão mineral, o carvão, o petróleo, o gás natural, o sol, o vento, entre outros. Aqui abaixo eu coloquei alguns exemplos, né, da produção de formas de energia. Coloquei aqui a energia eólica, a utilização do vento, a energia solar, a utilização do sol, a energia hídrica aqui com a utilização da hidrelétrica e a biomassa. Com a exploração desses recursos aqui, as que menos afetam ao meio ambiente, menos polui, é a eólica, a energia solar. Nós vimos que a energia hídrica, ela traz danos ao meio ambiente, né? Porque onde é construída essas hidrelétricas, os animais que habitam ali naquele local são afugentados, são postos para fora dos lares e têm que procurar outros lugares para sua sobrevivência. Então, vamos lá. Recursos naturais e impactos ambientais. O meio ambiente pode sofrer profundas mudanças, alterações provocadas pelas atividades humanas de forma direta ou indireta. É o que chamamos de impactos ambientais. Existem impactos ambientais que ocorrem com maior frequência no meio rural e urbano, independentemente do local
Os impactos fazem mal para toda a população. E alguns abaixo. Contaminação do solo. A contaminação do solo pode ocorrer tanto com o uso de produtos químicos fortes, que são utilizados para eliminar bactérias, insetos ou doenças, pragas, ou com o uso da agricultura e pecuária. Com a utilização de produtos químicos em plantações para eliminar bactérias, insetos ou doenças, além do mau uso do solo com a pecuária e a agricultura. Essas aí são algumas formas de contaminação do nosso solo. Desmatamento. Um dos ambientes brasileiros que mais sofre com a extração de recursos são as florestas, que têm suas árvores cortadas por empresas madeireiras para a produção de móveis, para dar lugar à agricultura, plantação, à pecuária, pastagem e aos prédios e outras construções. Então, o desmatamento ocorre para várias funções, para dar habitações para nós, seres humanos, por empresas madeireiras que cortam aí essas árvores para a produção de móveis e entre outros, que mais lá na frente deixa um vazio imenso aí na nossa natureza. Nós vimos que nem todas as empresas são legalizadas, então acaba aí explorando esse recurso de forma inapropriada, impedindo que depois a natureza se regenere. Então, o ser humano desmata para inúmeras utilidades, para várias utilidades, e que causa grandes danos à nossa própria natureza. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Beijo, até a próxima aula.